Minha irmã apontou uma arma para mim e disse: assine os papéis ou então. Meu pai assistia em silêncio. Eu não assinei. Apenas sorri e disse: olhe para isso. Ela olhou e ficou pálida. 5 segundos depois, houve um estrondo alto. Foi assim que o dia terminou. Mas quando começou, parecia apenas mais um encontro de família. Alugamos uma pequena casa fora da cidade, um lugar simples e prático, com paredes bege, cadeiras diferentes umas das outras e uma mesa já posta quando entrei. Parecia um pouco com uma casa de férias de outra pessoa. E, tecnicamente, era isso mesmo. Minha mãe se ocupava na cozinha, guardando mantimentos de sacolas de papel, um pão, um cacho de bananas, frios para sanduíche. Aquele tipo de comida que você compra quando quer parecer que se esforçou, sem realmente cozinhar. Oi, querido, chamou ela, sorrindo de forma exagerada, como se tudo fosse perfeitamente normal. Meu pai veio atrás, carregando uma caixa térmica com a lentidão pesada de um homem que nunca se apressa sem necessidade. Ele acenou para mim, não frio, não caloroso, apenas, pai. Então veio minha irmã, de óculos escuros, cabelo impecável, perfume no ar. Beijou o espaço ao lado da minha bochecha. Que bom que você veio, disse ela. Por um tempo, tudo parecia normal, como se realmente fosse só um dia em família. Aquele tipo de dia em que a mãe coloca comida demais na mesa, o pai senta-se na cabeceira e a irmã comenta sobre o trânsito no caminho. Até demos uma pequena caminhada antes do almoço. O caminho atrás da casa contornava um pequeno campo. Minha mãe apontou algumas flores silvestres. Meu pai fez um comentário sobre o clima, e minha irmã mexia no celular quando achava que ninguém estava olhando. Era o tipo de passeio que as famílias fazem quando não sabem mais o que fazer consigo mesmas. Respondi às perguntas deles educadamente, mantendo a voz leve. De fora, provavelmente parecíamos uma família normal, passando um sábado normal juntos. De volta a casa, minha mãe começou a organizar a comida nos pratos. Sanduíches cortados em triângulos, batatas fritas em uma tigela, frutas empilhadas no centro. Ela sempre exagerava, mesmo quando éramos apenas 3. Come alguma coisa, disse, empurrando um prato para mim como se fosse sua missão. Já comi, respondi. Ela riu, mas percebi o brilho nos olhos dela. Queria que tudo parecesse perfeito, mesmo quando não era. Sentamo-nos à mesa, meu pai na cabeceira, minha mãe à direita dele, minha irmã ao meu lado. Por um tempo, os únicos sons eram garfos e copos. Um tipo de silêncio que você só percebe quando nota que ninguém disse algo de verdade por minutos. Então minha irmã falou, leve e casual, como se tivesse acabado de lembrar. E aí, vai fazer algo divertido com a herança? A palavra caiu como uma pedra em um lago calmo. Minha mãe baixou o olhar para o prato. Meu pai tomou um gole de água. Os olhos da minha irmã continuavam fixos em mim. Intensos demais, fixos demais. Encolhi os ombros. Ainda não decidi. O sorriso dela se contraiu. Pelo menos você tem opções, mais do que o resto de nós. Meu pai pigarreou. A família deve compartilhar, disse baixinho. É o certo a fazer. Bebi meu café. Vamos ver. Minha mãe entrou rapidamente na conversa, mudando de assunto, perguntou sobre meu apartamento, meu trabalho, mas o clima já havia mudado. A herança agora estava ali na mesa conosco, mais pesada que a comida, mais alta que o silêncio. Comemos um pouco mais. Minha irmã fez pequenas alfinetadas disfarçadas de piada. Meu pai ficou na maior parte do tempo em silêncio. Minha mãe continuava oferecendo mais frutas. Então, após uma pausa longa o suficiente para deixar o ar tenso, minha irmã afastou o prato e sorriu. Venha com a gente, disse. Queremos te mostrar uma coisa. O tom dela era leve, mas algo em mim se contraiu. Meu pai levantou-se. A cadeira arranhou o chão. Ele não encontrou meus olhos. Eles me levaram pelo corredor até um quarto vazio. Sem fotos, sem decoração, apenas uma mesa, 2 cadeiras e uma pilha de papéis no meio. Isso vai deixar tudo mais simples, disse minha irmã, deslizando os papéis na minha direção. Meu pai ficou próximo à porta, braços cruzados, em silêncio.
Sentei-me, peguei a primeira página, palavras legais alinhadas cuidadosamente no papel, virei para a segunda, depois a terceira. Minha respiração desacelerou. Era uma renúncia. Um documento afirmando que eu abria mão de todos os direitos sobre a herança e transferia tudo para eles. Não uma parte, nem mesmo uma divisão. Tudo. Soltei uma risada seca. Sério? Vocês realmente esperam que eu assine isso? Minha irmã não se abalou. É o que ele teria querido. Sério? Perguntei. Ele te mandou um memorando? A voz do meu pai estava cortante. Não seja difícil. Não é difícil, respondi. É ridículo. A caneta estava sobre a mesa, esperando. Minha irmã a empurrou em minha direção. Vamos ser adultos, disse ela. Podemos resolver isso rápido e com dignidade. Dignidade? Ergui as sobrancelhas. Isso é um assalto à luz do dia com papelaria. O rosto dela se avermelhou. Você não merece. Talvez não, disse. Mas eu não vou assinar. A cadeira dela rangiu quando se levantou. Assine. Não. A palavra pairou no ar, maior do que deveria. Os olhos do meu pai se estreitaram. Você vai se arrepender. Olhei para ele calmamente. Eu me arrependo de ter vindo. Então, num movimento suave, minha irmã enfiou a mão na bolsa e puxou uma arma. A sala ficou em silêncio. Até o zumbido da lâmpada parecia ter desaparecido. Da cozinha, a voz da minha mãe atravessou o corredor. Está quase pronto. Minha irmã apontou o cano para mim. Assine os papéis, disse. Ou então. Meu pai ficou paralisado perto da porta. O silêncio dele dizia mais do que qualquer palavra. Coloquei a caneta na mesa, com cuidado. Não disse novamente. O ar parecia pesado, pressionando minha pele. Então sorri, pequeno, deliberado, e apontei além dela, para o canto da sala. Olhe isso. A cabeça dela se virou rapidamente. Meu pai seguiu o gesto. Os olhos dele se fixaram no ponto preto no canto da parede. O rosto da minha irmã se esvaziou. O quê? O que é isso? É uma câmera? Diga olá, disse. Você está sendo filmada. Ela se virou para mim, pânico estampado no rosto, depois de volta para a lente. Você não pode, gaguejou, mas parou. A arma tremia em suas mãos. Ela a ergueu em direção à câmera. A voz dela falhou. Desliga. Não posso, respondi. Está funcionando perfeitamente. Os olhos dela se moviam de mim para a lente, desesperados. Ela puxou o gatilho. O estampido rasgou a sala. Minha mãe arfou na cozinha, deixando cair uma colher. A câmera continuou de pé, sua luz vermelha ainda acesa. Os olhos da minha irmã se abriram, confusão estampada no rosto. Meu pai me encarava, pálido e sem palavras. Eu fiquei parado, calmo por fora, tudo apertado por dentro, e a câmera continuou observando, firme e sem piscar. Se você quer entender por que aquele dia com a arma aconteceu, precisa voltar um pouco. Cresci em uma família em que eu era o filho do meio, o que já diz grande parte da história. Não fui o primogênito dourado, e nem o caçula que não podia fazer nada de errado. Eu era o do meio, aquele que se perdia no meio da confusão. Então, eu fazia barulho. Esse era o meu papel. Se eu não conseguia chamar atenção sendo bom, chamaria sendo ruim. Eu era o garoto que escalava cercas, saía escondido à noite, pulava de galpões com um guarda-chuva para ver se ele diminuía a queda. Não era suicida. Eu apenas gostava da adrenalina. Gostava de saber que estava fazendo algo que não devia. De um jeito estranho, era o único momento em que eu me sentia vivo, porque, pelo menos, alguém precisava me olhar. Se eu voltasse para casa sangrando, pelo menos minha mãe tinha que largar a revista. Se eu falasse demais no jantar, pelo menos meu pai tinha que me encarar. Esse era o acordo. Aprendi cedo que a atenção negativa era melhor do que nenhuma atenção. Minha irmã me odiava por isso. Ela era mais velha, responsável, aquela de quem meus pais se orgulhavam. Achava que eu era uma vergonha. Talvez fosse mesmo.
Mas ela não se limitava a me ignorar. Ela fazia questão de me lembrar o quanto era melhor. Notas perfeitas, amigos perfeitos, sorriso perfeito. E depois, a portas fechadas, ela enfiava a faca. Por que você não consegue se organizar? Não é de se espantar que não confie em você. Meu irmão mais novo era diferente. Não éramos exatamente próximos, mas ele me via. Sentava comigo, revirava os olhos para nossos pais e, às vezes, até me encobria quando eu fazia alguma besteira. Ele era o único que me fazia sentir que eu não estava completamente sozinho naquela casa. Quando completei 18 anos, não aguentei mais. Arrumei uma mala e fui embora. Sem rede de segurança, sem fundo universitário esperando por mim, nada. Só eu e o que consegui se juntar. Não foi fácil, mas eu preferia lutar sozinho do que sufocar em casa. A única pessoa que senti falta foi meu avô. Ele não se parecia com o resto da família. Enquanto meus pais se preocupavam em parecer bem, meu avô não se importava nem um pouco. Usava as mesmas roupas por anos. Os sapatos estavam gastos. Aparecia em aniversários com um cartão de loja de desconto e um aperto de mão como se tivesse acabado de cavar um buraco. Minha mãe resmungava. Ele parece um sem-teto. Meu pai suspirava e balançava a cabeça, como se o avô envergonhasse a família. Mas eu gostava dele. Gostava do fato de que ele não jogava os mesmos jogos que o resto. Não tentava impressionar ninguém. Nem parecia notar quando as pessoas reviravam os olhos. Ele me contava histórias dos empregos antigos, dos lugares onde morou, das pessoas que conheceu. Nada glamouroso, mas tudo real. E eu ansiava por real. Às vezes, quando saíamos para tomar um café, eu pagava para ele, porque achava que ele não podia pagar. Ele sorria para mim como se soubesse algo que eu não sabia. De vez em quando, dizia coisas que ficavam na memória, tipo: mesmo se eu fosse rico, viveria exatamente do mesmo jeito. Porque, uma vez que as pessoas sabem que você tem dinheiro, elas param de te ver. Tudo o que veem é o que querem de você. Eu sempre achei que ele estava brincando, apenas meu avô sendo peculiar. Ele viveu até os 96 anos. Quando morreu, não foi um choque, mas ainda assim doeu. Ele havia sido o único naquela família que realmente me via. Então, quando fomos chamados para a leitura do testamento, não esperava muito. Nenhum de nós esperava. Meu avô nunca parecia ter alguma coisa. Meus pais foram porque era formal. Minha irmã foi por curiosidade. Meu irmão foi porque tinha que ir. Sentamo-nos no escritório do advogado, todos alinhados em cadeiras rígidas. O carpete cheirava a pó e café. Minha irmã se inclinou para meu irmão e sussurrou: o que você acha que vamos ganhar? As calças velhas dele? Meu pai riu. Talvez as meias, aquelas furadas. Minha mãe balançou a cabeça. Provavelmente algum lixo velho que ele não conseguiu jogar fora. Eu fiquei quieto, mordendo o interior da bochecha. Eles passaram anos zombando dele, e ali estavam, ainda fazendo isso, mesmo depois de ele ter partido. O advogado entrou com uma pasta. Limpou a garganta e começou a ler. Seu pai, seu avô, expressou seus últimos desejos neste documento. Ninguém se inclinou para a frente. Minha irmã olhou as unhas. Minha mãe mexeu-se na cadeira. Meu pai suspirou. Então o advogado disse meu nome. Ele desejava deixar seu patrimônio para a neta. A sala congelou. Minha irmã piscou e soltou uma risada seca. Ela? O quê? A coleção de canecas de café dele? Meu pai franziu a testa. Exatamente o que ele deixou para ela? O advogado ajustou os óculos. Tudo. Silêncio. Você podia ouvir o carpete respirando. Minha irmã sorriu com desdém. Tudo? O quê? 200 ou 300 notas? O advogado olhou para os papéis. O patrimônio está avaliado em aproximadamente 8,5 milhões de dólares. As palavras pairaram ali como uma piada ruim que ninguém queria assumir. Minha mãe arfou. Meu pai endireitou-se na cadeira. Minha irmã balançou a cabeça. Isso é impossível.
Ele não tinha nada. Usava a mesma camisa há 10 anos. Ele investiu, disse o advogado calmamente. Por décadas, valores modestos, crescimento constante, capitalizando ao longo do tempo. Isso se transformou em uma fortuna substancial. O rosto do meu pai ficou vermelho. Isso é um absurdo. Eu sou filho dele. Esse dinheiro deveria ser meu. Minha mãe assentiu rapidamente. Ou nosso, não só dela. A voz da minha irmã se endureceu. Ela não merece. Ela nem fez nada. Sentei-me ali, mãos cruzadas no colo, o pulso acelerado. Pela primeira vez na vida, todos estavam me olhando. Não invisível, não ignorado, visto. Dei um meio encolher de ombros. Acho que ele discordou. Foi quando os olhos deles realmente queimaram em mim. A fúria da minha irmã, a incredulidade do meu pai, a decepção da minha mãe. Eu queria atenção a vida inteira. Mas não era assim que eu imaginava que seria. O advogado continuava falando, explicando termos, detalhes, qualquer coisa. Eu mal ouvia. Tudo que eu conseguia perceber era o silêncio ao redor, pesado de choque e raiva. Eles passaram anos rindo dele por parecer pobre. E agora, o homem que eles zombavam deixou uma fortuna e deixou tudo para mim. E naquele momento percebi algo. Isso não terminaria ali. O estampido ainda pairava na sala como um eco sem destino. Ninguém se mexia. Minha irmã encarava o canto, esperando a câmera cair. Não caiu. A pequena luz vermelha continuava acesa, firme e orgulhosa. A boca do meu pai se contraía, como se quisesse falar, mas tivesse esquecido como. Por que não quebrou? Minha irmã sussurrou mais para si mesma do que para alguém. Eu não respondi. Às vezes, o silêncio diz mais do que uma palestra. O aperto dela se intensificou. Outro tiro estalou pela sala. A lâmpada piscou. O ar estremeceu. E ainda assim a câmera não se moveu. Ela baixou a arma, respirando rápido. O que há de errado com isso? Muitas coisas, respondi. Mas não o que você pensa. Foi então que os passos chegaram. Firmes, pesados, controlados demais para serem da família. A porta se abriu com força e 2 homens entraram. Sem uniformes, sem parentes. Uma presença que rearranja a sala sem pedir permissão. Coloque no chão, disse um, calmo, mas absoluto. Minha irmã estremeceu, balançou a arma na direção deles, a mão tremendo tanto que o cano oscilava. Não piore as coisas, disse o outro. Na mesa, agora. Por um instante, ela parecia uma criança em birra, dividida entre gritar e se render. Então seu punho cedeu. A arma caiu na mesa. Um dos seguranças a pegou, afastou fora de alcance e algemou suas mãos, rápido e limpo. O outro colocou a mão firme no ombro do meu pai. Ele congelou. A sala suspirou pela primeira vez em minutos. Olhei para minha irmã, olhos arregalados, encurralada. Está tudo gravado, disse, em voz baixa. Você não vai sair impune disso. Ela me encarou, palavras prontas, mas inúteis. E é aqui que vou fazer uma pausa e explicar. Não para eles, para você. Porque você provavelmente está se perguntando como eu sabia. Como eu não tremia de medo quando minha irmã apontou uma arma para mim. Como fiquei ali firme enquanto meu pai parecia uma estátua. A verdade é que eu tremi sim, só não onde eles pudessem ver. Alguns dias antes, meu irmão mais novo me ligou. A voz dele estava tensa, nervosa. Ele disse que tinha ouvido algo, meus pais e minha irmã conversando. Não deu detalhes, não queria se envolver, mas me contou o suficiente. Suficiente para eu congelar. Suficiente para eu saber. Eu não queria acreditar nele. Dizia a mim mesmo que eles nunca iriam tão longe. Mas, lá no fundo, eu sabia do que minha família era capaz. E vou admitir, uma parte de mim queria testá-los. Sempre fui assim. Quando criança, eu pulava de galpões com guarda-chuva só para ver se diminuíam a queda. Escalava cercas porque alguém dizia para não fazer. Eu gostava da adrenalina. Gostava do perigo. Quando você é invisível a vida inteira,
você corre atrás de qualquer coisa que faça as pessoas olharem para você. Então, sim, eu fui porque queria ver. E porque uma pequena parte de mim ainda esperava que estivesse errado, que eles agissem como seres humanos decentes, pelo menos uma vez. Que talvez fossemos comer os sanduíches da mamãe, discutir sobre nada e encerrar o dia. Se tivessem me mostrado algum gesto de bondade, talvez eu tivesse compartilhado algo com eles. Talvez. Mas não ia apostar minha vida nessa chance. Então, contratei profissionais, não a polícia, segurança particular, 2 homens que sabiam o que estavam fazendo. Eles me disseram para não ir, disseram que era imprudente, que não valia a pena. Eu disse que iria de qualquer jeito, então eles me apoiaram. Entraram cedo, vasculharam a casa, instalaram câmeras escondidas. Enquanto eu caminhava com minha família do lado de fora, eles verificaram cada canto e encontraram a arma. Não a levaram. Não precisavam. Só garantiram que ela não dispararia do jeito que minha irmã esperava. Quando ela puxou o gatilho, tudo o que conseguiu foi som e fumaça. Depois, eles esperaram do lado de fora, prontos, ouvindo, observando. Então, não foi sorte, nem milagre, nem destino. Foi planejado. Cada segundo disso. E agora eram eles, não eu, que estavam presos. O processo legal avançou lentamente, do jeito que essas coisas sempre avançam. Meses de audiências, papelada, advogados discutindo palavras que eu mal entendia. E então, finalmente, acabou. O patrimônio foi definido. Eu era o único herdeiro. Cada centavo era meu. Ouvir isso dito em tribunal não me trouxe triunfo. Parecia estranho, como se o chão tivesse se movido sob meus pés e eu ainda esperasse recuperar o equilíbrio. Por tanto tempo, me preparei para que alguém tirasse tudo de mim. Agora, não havia mais ninguém que pudesse fazê-lo. Os julgamentos da minha família correram paralelos aos meus. Minha irmã foi a primeira a ir a tribunal. 7 anos. O juiz não teve rodeios. Ameaçar alguém com uma arma não deixa espaço para desculpas. Ela tentou chorar, mas era tarde demais. Veio a vez do meu pai. Ele não puxou o gatilho, mas ficou ali e deixou acontecer. 2 anos. O olhar dele dizia que achava que o silêncio era mais seguro. Ele estava errado. Minha mãe foi a última. Ficará nos bastidores, convencida de que isso a protegeria. Não protegeu. Liberdade condicional, serviços comunitários, uma ficha que a seguiria de qualquer jeito. Não comemorei. Não me senti vingado. Ao vê-los sendo levados para fora do tribunal, só senti cansaço. Daquele tipo de cansaço que só vem depois de anos carregando um peso que você nunca pediu. Mas, por baixo da exaustão, havia outra coisa, espaço. Pela primeira vez, havia espaço para imaginar uma vida que fosse minha. Não uma que eles ditassem. Não uma construída em torno de ser o filho esquecido ou bode expiatório. Uma vida onde eu podia decidir o que importava. Quando saí daquele tribunal, as câmeras ainda rodavam na minha cabeça, captando outro tipo de cena. Sem gritos, sem papéis sendo empurrados, sem armas saindo de bolsas. Apenas eu avançando, com nada e ninguém me segurando mais. 5 anos depois, minha vida parece completamente diferente. Depois que o julgamento terminou, depois que o dinheiro finalmente foi meu, fiz algo que meu mais jovem nunca achou possível: construí minha própria família. Casei-me. Agora temos uma menininha. De fora, parecemos como qualquer outra família. Uma casa modesta em um bairro tranquilo. Um carro sensato na garagem. Vizinhos que conversam sobre o tempo e cujas crianças brincam na rua. Para quem olha de fora, somos uma família de classe média vivendo uma vida de classe média. Mas a verdade é que o dinheiro mudou tudo. Silenciosamente. Usei-o do jeito que meu avô teria querido, com inteligência, sem alarde. Investi, exatamente como ele fazia. Monte um fundo fiduciário para minha filha, não para mimá-la, mas para garantir que ela sempre estará segura quando crescer. Por enquanto, ela não sabe quanto temos. Ela não precisa saber. Está ocupada sendo criança, e é exatamente assim que deve ser. Eu também não guardei tudo só para mim. Meu irmão mais novo, aquele que me avisou,
recebeu o que merecia também. Paguei sua faculdade, quitei suas dívidas, ajudei-o a conseguir seu primeiro apartamento. Ele nunca pediu nada, e foi por isso que confiei a ele. Agora ele está construindo sua própria vida, de pé, com as próprias pernas. Quanto a mim, eu gasto sim. Viajei pelo mundo, Itália, Japão, até as Maldivas. Fiquei em hotéis lindos, comi comidas que ainda me fazem sorrir só de lembrar. Compro conforto quando quero, liberdade quando preciso. Mas quando estou em casa, me visto de forma simples. Faço compras no mesmo supermercado que todo mundo. Para o mundo exterior, nada parece fora do comum. É desse jeito que gosto, porque finalmente entendi o que meu avô queria dizer. Se as pessoas acham que você é rico, só verão o dinheiro. Se acham que você é comum, você pode viver livre. Ainda busco um pouco de adrenalina de vez em quando, paraquedismo, mergulho, escalar montanhas, mas faço tudo com segurança. Aprendi a alimentar essa parte de mim sem destruir o resto. No fim do dia, não preciso que estranhos vejam riqueza em mim. Preciso que minha filha cresça segura, feliz e livre.